A paz do Senhor Jesus a todos. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22. O título do sermão dessa noite é O Jardim da Agonia. Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 46. Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao 46, todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com mais fervor e sua angústia era tanta que suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite. O que você faria se você descobrisse que amanhã seria o dia mais difícil de toda a sua vida? Qual seria a sua atitude? Se Deus dissesse para você: olha, amanhã vai ser o dia mais difícil da sua vida por isso e aquilo, o que você faria? Você fugiria? Você choraria? Você voaria? Você se esconderia? Qual seria a sua atitude agora, se você descobrisse que amanhã seria o dia mais difícil de toda a sua vida? Jesus estava na noite anterior ao dia mais difícil da vida dele e ele escolheu orar. Ele sabia que o dia seguinte seria o dia mais difícil da sua vida e ele optou por se colocar de joelhos diante de Deus e buscar o fortalecimento diante do Pai. Os pavores da cruz já estavam batendo a porta da alma de Cristo e lhe trazendo uma grande tormenta. O mestre estava angustiado, como nós acabamos de ler aqui. A situação de Jesus era muito tensa. E os versículos anteriores já tinham nos mostrado algumas coisas difíceis que deveriam acontecer com Jesus, como Pedro negá-lo, como o próprio capítulo aqui lido, o capítulo 22 de Lucas, nos relata. Pedro era o discípulo mais próximo de Jesus. Talvez Jesus também já imaginava que receberia cusparadas, coroas de espinhos. Talvez Jesus já soubesse que receberia muitas ofensas, algumas blasfêmias, e mesmo assim ele escolhe se colocar de joelho e buscar um fortalecimento diante do Pai. Jesus já sabia que no dia seguinte ele deveria necessariamente carregar uma cruz, e uma cruz muito pesada, e ele opta então por orar. A cruz já havia começado a pesar nos ombros de Jesus na noite anterior à crucificação. Nós vemos aqui que Jesus, aqui não, mas no decorrer desse texto, versículos 47 até o 53, que Jesus ele é fortalecido no jardim e ele é também capturado no jardim ou no Monte das Oliveiras. Portanto, nós podemos afirmar que o caminho da cruz ele passa
pelo Monte das Oliveiras, e é exatamente para lá que Jesus se dirige, como nós lemos no versículo 39. Jesus tinha um objetivo, ele tinha uma missão. Não era uma missão qualquer, mas era uma missão extremamente difícil, dolorosa e pavorosa também, diga-se de passagem. Se Jesus desiste da cruz, meus irmãos, seria o fim da humanidade, seria o fim da nossa história e seria também o fim de toda a redenção. Mas a pergunta que eu faço essa noite é: o que então fazer para enfrentar este momento de muita dificuldade na vida do Mestre? Reclamar? Fugir? Se esconder, chorar ou voar, como eu disse? Eu estou me baseando no Salmo 55, depois você lê lá. Davi diz: quem me dera eu tivesse asas como que de pombas, eu voaria e me esconderia nas encostas dos montes, enfim. Mas o que você faria se você soubesse que amanhã seria o dia mais difícil da sua vida? Jesus poderia ter reclamado, se ele quisesse, diferente de nós, ele poderia também ter voado. Mas Jesus escolhe o fortalecimento diante de Deus, em oração, num lugar que ele conhecia muito bem, que era o Monte das Oliveiras. Mateus chama esse mesmo lugar, no capítulo 27, de Getsêmani. E João, capítulo 18, acrescenta uma outra informação. João 18 diz que Jesus entrou com os discípulos no jardim. Ou seja, os evangelistas usam nomes diferentes para se referir a exatamente o mesmo lugar. É basicamente isso. Mas a palavra jardim do Getsêmani não aparece aqui no relato do evangelista Lucas. Mas é o mesmo lugar. Enfim, Jesus então vai para lá e ele busca este fortalecimento diante de Deus para enfrentar os terrores da cruz, para enfrentar os pavores e toda a dor do meu e do seu pecado que ele precisou carregar no momento em que ele foi crucificado. Jesus então vai para o jardim, ele se retira e ele entra naquele lugar específico para se fortalecer junto com alguns dos seus discípulos mais próximos, e nós sabemos pelo relato do evangelista Mateus que esses discípulos eram Pedro, Tiago e João. E por isso, baseado em tudo isso e após tudo isso, eu afirmo para você, e esse é o nosso tema dessa noite, que orar é essencial para vivermos a vontade de Deus. Orar é essencial para vivermos a vontade de Deus. E agora eu quero convidar você para analisar comigo 3 reações de Jesus aqui nessa oração do Getsêmani, que nos mostram por que orar é essencial para nós vivermos a vontade de Deus. E a primeira reação de Jesus é a sua obediência. Isso está nos versículos 39 e 40 do texto lido. Jesus nos ensina que nós não podemos obedecer a Deus sem antes buscarmos a sua presença através da oração. Jesus foi até o Monte das Oliveiras por obediência voluntária. O texto diz que Jesus foi para lá como de costume, diferente de quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo naquela ocasião. Mas aqui no jardim não. Aqui Jesus vai voluntariamente para lá. E eu disse a você agora há pouco que o jardim do Getsêmani, ou o Monte das Oliveiras, era caminho para a cruz, mas não era um caminho geográfico. Não é nesse sentido que eu fiz essa afirmação. Mas Cristo deveria passar necessariamente por lá, por aquele jardim, por aquele lugar, porque Cristo sabe também que seria naquele lugar em que ele seria capturado pelos soldados romanos, levados até lá pelo traidor chamado Judas.
Escapar do jardim seria escapar também da cruz. Fugir do jardim seria também fugir da cruz. E Cristo agora está próximo da cruz, porque Ele está dentro do jardim em que Ele sabe que será capturado. Ele está próximo de cumprir o objetivo pelo qual Ele se fez homem, e Ele então se dirige a esse lugar a fim de buscar a presença do Pai. Mas Ele não vai para lá sozinho. Sabe assim, quando você vai num lugar difícil, meio perigoso, e você chama outra pessoa, tipo expulsar demônio, alguma coisa assim? É bom sempre em dois, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Uma vez eu e o pastor Gelu, a gente foi atender uma pessoa, e não é da igreja não, nem crente é, mas estava assim meio problemática lá, né? E, enfim, tem que ir em dois, né? Pelo menos se apanhar, apanha dois, é mais fácil se defender ali, né, pastor? Mas sempre tem que ir em dois, é claro, é melhor ser em dois do que ser um, Eclesiastes já diz, não é verdade? Mas Jesus então leva os seus discípulos, Ele leva os seus discípulos mais próximos, que é Pedro, Tiago e João. Na verdade, todos os discípulos vão para aquele lugar, mas no momento da oração, Jesus leva mais para próximo dele Pedro, Tiago e João, que eram os seus discípulos mais chegados. E quando eles chegaram no jardim, preste atenção que a ordem de Jesus no versículo 40 é muito clara. Orem, essa é a ordem de Jesus, orem. Para quê? Para que não entreis em tentação. Portanto, Jesus estava sendo tentado e os discípulos, embora não soubessem, também seriam tentados naquele momento. E a tentação que os discípulos iriam sofrer era a tentação de negarem a Jesus, era a tentação de fugirem da presença de Deus após a morte de Jesus. A tentação que os discípulos corriam era a tentação em desacreditar nas promessas de Deus após a morte de Jesus e no momento em que eles sofreriam então ali uma grande perseguição. Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus foi ao jardim? Por quê? Eu disse que o jardim era o caminho da cruz. Por que é que Jesus então vai para o jardim do Getsêmani? Por obediência. Não é por vontade, talvez. Não é assim conosco? Que às vezes a gente faz algumas coisas ou deixamos de fazer, não é porque a gente quer, ou porque a gente tem vontade, mas nós fazemos ou deixamos de fazer algumas coisas por obediência, ou pelo menos deveria ser assim. Essa deveria ser a nossa postura, porque essa foi a postura do Mestre. Ele não faz por vontade, no sentido de vontade de prazer em fazer aquilo. Ele faz por obediência voluntária. O texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E no caso de Jesus, obedecer é se sacrificar. Obedecer ao Pai é se sacrificar, ou resultaria no sacrifício voluntário do Messias. Então Jesus vai para o Monte das Oliveiras, Jesus vai para o Getsêmani e cumpre exatamente aquilo que nos está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 7, que diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Porque Jesus vai para o Getsêmani por obediência, para se entregar, mas essa entrega de Jesus voluntária é uma entrega que ele não faz sem antes se fortalecer em oração, numa busca incessante e constante até a presença de Deus. O que move Jesus para o Getsêmani, para a cruz, é a obediência ao Pai. Preste atenção. Orar
é um ato de obediência e limitação. Obediência porque Cristo nos ensina a orar. E limitação porque nós não podemos resolver aquilo que nós colocamos diante de Deus em oração, na maioria das vezes. Algumas vezes a gente ora para Deus pedindo sabedoria para nós realizarmos algumas coisas, ok. Mas a maioria das vezes, orar é um ato de limitação, porque nós não podemos fazer aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Se eu posso fazer aquilo pelo qual eu oro, não haveria necessidade de eu orar, eu resolveria os meus próprios problemas, eu daria um jeito na minha própria vida. Mas eu oro porque eu sou limitado, eu oro porque eu sou fraco, eu oro porque eu sei que não tenho nenhum poder que emana de dentro de mim. Eu oro porque eu não tenho poder para curar, mas eu creio que aquele que tem poder para curar ouve as minhas orações quando eu assim peço. Não é fácil admitir que nós somos fracos e limitados, mas essa é uma verdade da oração. E para que deixar de contar para Deus aquilo que Ele já sabe? Que é que nós somos limitados e fracos. Por isso que na oração nós devemos admitir tudo para Deus. E o próprio ato de orar é nós admitindo para Deus que nós somos fracos e limitados e que nós não podemos resolver o nosso próprio problema. Mas se orar é um ato de fraqueza, porque mostra a nossa limitação, ao mesmo tempo é um ato que mostra ou que revela o poder de Deus, porque Ele tem poder para mudar tudo aquilo que Ele deseja, assim como Ele também tem poder para mudar, se Ele quiser, tudo aquilo que nós pedimos para Ele. Preste atenção. O Jonas Madureira tem uma frase muito forte sobre oração. Ele diz assim: ore, se não por vontade, ao menos por desespero. Veja bem, é uma palavra forte, desespero, eu sei. Mas o que ele quer nos ensinar com essa frase é que muitas vezes o que nos leva a orar não é a vontade, mas a necessidade e a obediência. Em muitas ocasiões não é porque nós queremos ou porque nós gostamos, mas é porque nós precisamos que nós oramos. E nesse sentido, meus irmãos, qual é a glória de orar quando Deus insiste em nos manter na mesma provação? A gente ora e nada muda. A gente ora e a situação continua a mesma. Por isso que orar não é nada glorioso. A própria forma como nós oramos já é um ato que revela que orar não é nada glorioso, porque nós fazemos isso de joelhos. E quando nós nos ajoelhamos para orar, nós indispensavelmente apontamos que estamos falando com alguém que é infinitamente maior do que nós. Na oração, a única glória é a de Deus. Humanamente falando, nós não temos glória nenhuma na oração. Mas Deus é glorificado através de cada palavra ou de cada gota de lágrima ou sangue que nós derramamos na presença de Deus. Mas apesar de orar não ser glorioso, orar é entrar em uma dimensão superior para enfrentar as lutas de uma dimensão inferior, que é essa dimensão que nós vivemos. E quando nós fazemos isso, Deus sai lá daquela dimensão superior e desce aqui nessa terra dos pecadores. Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos sustenta em cada uma das batalhas que nós travamos nas nossas almas e também nos nossos corações. É quando nós oramos, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus espanta da nossa presença ou do nosso redor uma presença intimidadora, que é o inimigo e adversário das nossas almas, Satanás.
Quando nós oramos, o Senhor, no seu poder, vai lá e expulsa de perto de nós aquele que às vezes nós sentimos, ele fungando no nosso cangote, como um leão com a sua boca aberta, pronto para nos devorar. Mas quando nós oramos, nós saímos da nossa dimensão e entramos sobrenaturalmente em uma dimensão superior, e Deus vai lá e milita a nossa causa e luta a nossa batalha. Quando oramos, nós nos sentimos fracos, mas abraçados pelo poder de Deus. Aleluia. Orar é essencial para vivermos a vontade de Deus. Se o primeiro momento dessa oração é a obediência de Jesus, o segundo momento dessa oração é a sua angústia. E isso está dos versículos 41 até o 44. Jesus nos ensina que viver a vontade de Deus nos causa um grande desconforto. O texto diz, no versículo 44, ele orou ainda com mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. O versículo 41 diz que Jesus, depois de ter dado a ordem aos discípulos, ele se distanciou da presença deles e também foi orar. Isso está aqui no versículo 41. E foi nessa oração que Deus pediu ao Pai para passar dele este cálice. Jesus sabe que a obra da redenção não pode ser consumada se antes ele não beber o cálice da ira de Deus e enfrentar o peso dos nossos pecados na cruz do Calvário. Mas o que é esse cálice? O cálice se refere a um sinal da punição ou do derramamento da ira de Deus sobre a nação de Israel, que às vezes pecava e se afastava da presença de Deus. E existem alguns textos no Antigo Testamento que nos mostram isso. Isaías 51:17 é um deles. Ezequiel 23:33 é mais um deles, dentre alguns outros. E o versículo 43 do texto lido nos afirma que o anjo fortalecia Jesus para que ele então continuasse orando. Mas o anjo poderia fortalecer a Jesus, mas não poderia beber o cálice de Jesus. Porque esse cálice era um cálice que estava destinado a Jesus. O anjo não poderia resolver o problema da humanidade, mas o problema da humanidade deveria ser resolvido por Jesus no ato dele se entregar voluntariamente na cruz e morrer pelo meu e pelo seu pecado. O papel do anjo era de fortalecimento, mas o pecado da humanidade não poderia ser retirado das costas de Jesus Cristo. Mas é claro que nós percebemos que o trabalho do anjo foi útil, porque o texto continua nos informando, versículo 44, que Jesus orou ainda com mais fervor. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Na oração nós somos obrigados a contar para Deus aquilo que o nosso coração às vezes esconde. Nós somos obrigados a contar para Deus com o nosso coração aquilo que os nossos lábios não dizem. Na oração nós somos obrigados a admitir para Deus aquilo que às vezes nós conseguimos esconder de todo mundo, as nossas angústias internas e interiores. E o texto diz que o anjo fortalecia Jesus, o anjo fortalecia o Senhor e que o Senhor orou com ainda mais fervor. E esse versículo me mostra uma coisa muito interessante. Jesus nos ensina que uma oração fervorosa e uma angústia podem conviver harmoniosamente na mesma oração.
E que tem horas que a angústia se recusa a sair, mesmo quando a oração é extremamente fervorosa. Você ora fervorosamente e você percebe que está orando fervorosamente, mas a dor parece que não passa. A angústia parece que não sai. E a angústia de Jesus era tanta que o fez transpirar gotas como que de sangue. Jesus tinha aqui agora um vislumbre da cruz, onde ele derramaria não apenas algumas gotas de suor na sua transpiração, mas ele derramaria tantas gotas a ponto de padecer naquela cruz. Mas Jesus experimenta de antemão um pouco do gostinho amargo do seu sacrifício que deveria ser realizado então no dia seguinte. E o que é mais interessante é que ao mesmo tempo que Jesus ora fervorosamente, ele sangra ao mesmo tempo. A oração é fervorosa, mas é uma oração tão fervorosa que faz sair sangue do mestre. É uma oração fervorosa, mas que a angústia não passa. Meus irmãos, minhas irmãs, que oração fervorosa é essa que faz o mestre sangrar? Que tipo de oração fervorosa é essa que faz o mestre continuar sentindo angústia na sua alma? A oração não deveria ser aquilo que a gente se ajoelha, ora, pede e a gente se levanta com a vitória nas nossas mãos? Não deveria ser assim. A oração de Jesus é a oração de alguém que experimenta no dia anterior aquilo que viverá no dia seguinte. Como é que Jesus padeceu na cruz? Intercedendo pelos pecadores e sangrando ao mesmo tempo. Parece que o jardim é muito próximo da cruz, não apenas por estarem localizados na mesma região, mas os eventos do jardim apontam diretamente para os eventos da cruz, onde o mestre orava e sangrava ao mesmo tempo. Por que Jesus sofreu tanto, se a crucificação nem ainda havia chegado? Mas tem uma pergunta melhor que essa ainda. Como é que o mestre iria ficar tranquilo sabendo que o dia seguinte seria o dia mais difícil da sua vida? Como descansar sabendo que a cruz estava esperando o nosso mestre e Salvador Jesus Cristo? Como é que alguém descansa assim? Sabendo que o peso do pecado da humanidade e que o peso da ira de Deus seriam depositados e despejados nas suas costas. Como é que alguém descansa assim? Como é que alguém fica tranquilo assim? Por isso que os teólogos dizem que Jesus já estava aqui no jardim do Getsêmani sofrendo as dores e as agonias da cruz e experimentando de antemão um pouquinho de como seria o abandono de Deus no abandono pelos discípulos. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Jesus estava na antessala da cruz. Ele estava no Monte das Oliveiras e ele experimenta pela primeira vez a sensação que deveria experimentar na cruz do Calvário. Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, preste atenção nisso. Jesus nos ensina que orar não é para nos deixar mais felizes, mas que orar é para nos fazer ser mais parecidos com Ele. Jesus nos ensina que orar não é para nos fazer mais felizes, mas que orar é para nos fazer mais parecidos com Ele. Irmãos, irmãs, é muito duro para um pecador descobrir que Deus não deseja mudar nada além dele mesmo. O pecador, é claro que eu me refiro.
O pecador vai lá e pede alguma coisa diante de Deus e nada muda, mas o coração dele de alguma forma é transformado pelo poder do Espírito Santo de um Deus que ouve tudo aquilo que o pecador fala, por mais que às vezes as palavras não sejam das mais sábias. Às vezes nos colocamos diante de Deus pedindo coisas em oração que não agradam ao Senhor. E essas coisas Ele não vai nos dar. Às vezes nós pedimos para Deus que uma situação seja transformada e quando nós nos damos conta, nós é que fomos transformados, nós é que fomos tocados, o nosso coração é que foi movido de estado, alguma coisa mudou, a gente não sabe explicar, a gente não sabe como aconteceu, mas a disposição do nosso coração foi alterada pelo poder do Senhor. Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação, mas fazer isso significaria, às vezes, atender a alguns caprichos desnecessários que nós colocamos diante dele. Nós, às vezes, não sabemos orar. Nós nos esquecemos que nós devemos orar pedindo que venha o reino, pedindo que seja feita a vontade de Deus na terra e no céu, e às vezes nós oramos de uma forma não muito sensata, mas Deus é tão misericordioso, que se Ele não deseja mudar a situação nessa ocasião, pelo menos a gente Ele muda, e a oração, por mais que falte um pouco de sabedoria, Ele ainda assim ouve e alguma coisa boa acontece no final de todas as coisas. Meus irmãos, se soubéssemos as lutas e provações que nós ainda estamos para enfrentar, nós oraríamos mais. Você não sabe quais são as lutas e provações que te esperam amanhã. Você não sabe quais são os terrores e os demônios que você precisará enfrentar amanhã. Você não sabe as angústias que o seu coração precisará enfrentar amanhã, porque se a gente soubesse, a gente oraria mais. Nós não sabemos, meus irmãos, quando será o dia mais difícil das nossas vidas. Por isso nós precisamos estar sempre fortalecidos no Senhor em oração. É orando que nós descobrimos a vontade de Deus e é orando que nós somos capacitados para cumpri-la, mesmo quando o nosso coração insistir em permanecer angustiado diante de Deus. É orando que nós somos capacitados a cumprir a vontade de Deus, mesmo quando fazer isso nos coloca contra o patrão, contra o marido às vezes, contra a mulher, contra o pai, contra o filho, contra o vizinho e contra todo mundo. Às vezes, Deus nos mostra em oração que o caminho que nós estamos trilhando não é um caminho interessante, que nós estamos sendo usados como cavalos de Satanás pelo patrão que fica induzindo a gente a mentir, pela mulher e pelo marido que falta sabedoria e que fica se utilizando de palavras que não glorificam a Deus no seu dia a dia, por aquele filho que às vezes ele faz um monte de coisa errada e a gente passa o pano para ele, como se ele fosse uma criança. Nós precisamos orar e confrontar estas pessoas e sair dessa vida, porque essa vida não agrada a Deus. A vida que agrada a Deus é a vida de alguém que obedece a sua palavra e de alguém que vive a sua verdade, mesmo que o seu coração não sinta que deva proceder dessa maneira. Orar é essencial para vivermos a vontade de Deus. A sua obediência, a sua angústia
E o último momento da oração de Jesus, ou dessa passagem que envolve a oração de Jesus, é a sua perseverança. E isso está localizado aqui nos versículos 45 e 46 do texto lido. Jesus nos ensina que a perseverança deve ser uma marca do verdadeiro discípulo. No Calvário, pregado numa cruz, Jesus não poderia mais fugir de lá. O Calvário era uma situação irreversível. Mas aqui do jardim ele poderia fugir se ele quisesse. É claro que ele não iria querer isso. Mas aqui, se ele resolve, ele poderia sim. Assim como o nosso primeiro pai, que foi Adão, que tomou essa atitude e que teve uma escolha de desobedecer a Deus, Jesus, se quisesse, poderia então se esconder e ir embora. Judas teria chegado lá, teria encontrado os discípulos dormindo, poderia ter prendido alguns deles e sabe-se lá mais o que poderia ter acontecido. E o texto nos mostra aqui que Jesus voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Sono é uma coisa muito complicada de se segurar, né? Eu sempre costumo dizer, a Aline me conhece muito bem, obviamente, a pessoa que mais me conhece no mundo. Fome eu controlo bem fácil, tranquilo controlar fome, para mim. Posso passar o dia sem comer, se for preciso, já passei, não foi, Aline? Passei. Agora, sono é difícil controlar. Sono é difícil controlar. E tem uma frase na internet muito boa sobre sono. Presta atenção nessa frase. A frase diz que tem sono que é fuga e tem sono que é descanso. O sono dos discípulos não é descanso aqui. O sono dos discípulos aqui é o sono da imprudência. É o sono de alguém que não enxerga a dor e a necessidade do mestre de ter alguém perto para se fortalecerem juntos. O sono dos discípulos aqui é o sono de alguém que não enxerga as dores de Cristo na cruz. É por isso que eu disse que o jardim é a antessala da cruz. Porque se na cruz Jesus experimenta o abandono de Deus, no jardim do Getsêmani ele experimenta o abandono dos seus discípulos. Se eu disse que tem sono que é fuga e tem sono que é descanso, o sono do mestre em Marcos 4, do 35 ao 41, é um sono do descanso. É um sono da tranquilidade. É um sono de alguém que sabe que pode controlar, presbítero Léo, todos os efeitos da natureza, o mar, o vento. Meus irmãos, quem controla isso? Quem é que pode controlar o vento? A gente pode usar o vento, se utilizar dele para algumas coisas, mas controlar o vento ninguém pode. O sono de Jesus é o sono do descanso, de alguém que sabe que está diante de Deus e de alguém que sabe que apesar dos terrores da cruz o esperarem, eu estou falando da passagem de Marcos, ele consegue ainda assim descansar na presença de Deus. Mas para comigo e pensa na seguinte cena, é tudo paralelo. De um lado, Jesus estava orando, ao mesmo tempo Pedro, Tiago e João estavam dormindo, e Judas estava no mesmo momento, mais ou menos, se encaminhando para o jardim do Getsêmani com os soldados que iriam capturar Jesus. E eu digo isso para mostrar para você que Jesus é traído durante o período que orava.
O período da oração de Jesus foi ali provavelmente o período em que Judas estava se encaminhando com os soldados para capturar o mestre. A oração era fervorosa, mas o traidor não deixou de caminhar rumo ao jardim para prender o mestre. A oração era boa, mas não mudou a situação. Jesus disse: se queres, passa esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas que seja, Pai, como tu queres. Jesus foi traído durante a sua oração. Enquanto o mestre sangra e chora, os discípulos dormem imprudentemente. Parece que o Pai estava mais uma vez aqui dando um vislumbre da cruz. Eu disse que na cruz, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, que se mandaram, foram cada um fazer alguma coisa diferente. E no Getsemane eles também abandonaram a Jesus porque dormiram. Parece que Deus permite o sono dos discípulos de propósito para fazer o Filho padecer e sangrar sozinho, como de fato também aconteceu na cruz do Calvário. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já dormiu num momento em que você deveria necessária e objetivamente estar buscando a Deus? O apóstolo Paulo fala daqueles que dormem, aqueles que são encontrados de uma forma imprudente. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos nos atentar e entender que carecemos de orar e perseverar diante da presença de Deus. Nós somos pecadores, mas Cristo não desistiu de nós, assim como Ele não desistiu dos seus discípulos. Cristo escolheu obedecer ao Pai e nos amou pagando um preço alto na cruz do Calvário. Se Cristo obedeceu ao Pai e pagou o preço alto bebendo o cálice da ira de Deus até o fim, sabe o que isso significa? Isso significa que Ele não vai deixar de nos amar, mesmo nós dando muitas e boas razões para isso. O Getsemane é Cristo nos mostrando que Ele não desiste daqueles que desistem dEle. Nessa oração de Jesus, meus irmãos, nada aconteceu a não ser o seu fortalecimento. Preste atenção. Quando nós oramos, sempre acontece alguma coisa, mesmo que algumas delas nós não enxergamos. Alguma coisa lá em cima está acontecendo, a gente pode até não ver. A situação aqui embaixo pode permanecer a mesma, mas quando a gente ora lá em cima, alguma coisa está acontecendo. Mas o fato é que quando a gente ora, a gente gostaria que a situação aqui embaixo fosse mudada também, não é verdade? Pelo menos comigo é assim, viu, Adriano? Quando eu oro, eu gostaria que a situação aqui embaixo fosse mudada, mas nem sempre é assim, e nós que somos servos de Deus e não senhores dele, precisamos entender, aceitar e abraçar quando o Senhor, o nosso Deus, o dono de todas as coisas, aquele que sabe aquilo que é melhor para nós, resolve não nos atender como nós desejamos. Mas é duro para um pecador descobrir que a única coisa que Deus deseja mudar é Ele mesmo, né? Como eu disse agora há pouco na primeira divisão, é duro isso. Você ora para Deus mudar a situação e Ele muda só o seu coração. Você ora para Deus abrir o mar e o mar parece que não se abre. Mas Deus fala com você, Ele te fortalece, Ele te dá uma estratégia diferente, sei lá. Alguma coisa Ele faz, Ele nunca deixa de agir. Meus irmãos, sempre quando nós oramos, alguma coisa acontece. Pode não ser aquilo que a gente gostaria, ou aquilo que a gente pediu,
mas alguma coisa acontece. Falando em perseverança, quem aqui já teve algum motivo muito claro e justo para abandonar a Jesus? Tem muitas pessoas que abandonam Jesus por nada, né? Mas muitas pessoas encontram alguns motivos para abandonarem a Jesus. Uma decepção na igreja, uma decepção com o pastor, com o presbítero, com o irmão, uma decepção com o líder, um problema interno na igreja com alguma outra pessoa a quem ela era próxima. Mas ouça, nenhum destes motivos são maiores do que os motivos que nós damos diariamente para Jesus desistir de nós quando nós pecamos contra a sua santidade. Ele tem motivo para desistir de nós, se ele quisesse. É óbvio que esse não é o papel de Jesus, mas ele poderia escrever os nossos pecados, botar lá na nossa porta e dizer: olha, eu estou te abandonando por causa disso aqui, ó. Você precisa de mais algum motivo? Só que quem faz isso é o diabo é o nosso acusador, não é verdade? Ele que gosta de expor os pecados dos quais nós já nos arrependemos e fomos perdoados. Mas Jesus teria motivo para desistir de nós. Nós não temos motivo nenhum para desistir dele de forma alguma. Meus irmãos, se ele escolheu perseverar na presença de Deus por amor ao Pai e por amor a nós, por que é que nós deveríamos desistir da presença dele? Nós devemos fugir da tentação de fugir de Jesus. Nós precisamos fugir dessa tentação. Mas só poderemos fugir dessa tentação se antes nós nos colocarmos em oração. E a vitória contra a tentação começa com o joelho no chão e a boca no pó. Aleluia. Irmãos, orar é essencial para vivermos a vontade de Deus. E eu concluo esse sermão dizendo a você que Adão estava no jardim do Éden quando desobedeceu a Deus e foi expulso. E Jesus também estava num jardim quando obedeceu a Deus, o jardim do Getsêmani. Jesus estava lá quando opta por obedecer voluntariamente ao Senhor. Se o primeiro Adão desobedeceu a Deus num jardim, o segundo Adão obedeceu a Deus num jardim também. Se o primeiro Adão falhou contra uma ordem clara de Deus lá no jardim e foi expulso desse lugar, o segundo Adão, que é Cristo, ele perseverou nesse jardim e não saiu de lá até que os seus perseguidores o capturassem. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não vou sair desse jardim, mas eu vou perseverar em obediência aqui até a morte e morte de cruz. O primeiro Adão não obedeceu fielmente a Deus, mas o segundo Adão, o nosso segundo representante, obedeceu fielmente e perfeitamente à vontade de Deus. Adão era nosso primeiro representante e falhou com Deus no jardim. Cristo é também agora o nosso representante diante de Deus e venceu no jardim e também na cruz. Cristo nos ensina que a obediência às verdades de Deus devem serem levadas até as últimas consequências. O presbítero Mário pregou hoje em Daniel 3. Lembra da passagem da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego? Fique sabendo, ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, a gente não vai se curvar diante dessa estátua do mesmo jeito. Isso é obediência, isso é fidelidade.
Jesus sangra, mas não desiste. Jesus padece, mas não desiste. Jesus é humilhado, mas não desiste. Jesus entra no Getsemane em agonia, mas sai de lá vitorioso ao caminho da cruz. A vitória de Jesus é a sua crucificação, e a sua tentação seria deixar de ir para lá. Meus irmãos e minhas irmãs, se nem todas as vezes que nós oramos, Deus nos livra da situação em si, todas as vezes que nós oramos, Ele visita cada parte das profundezas das nossas almas e dos nossos corações. E é por isso que a gente ora, para sermos visitados por esta graça, para sermos trabalhados por esta graça, para sermos levados até aos pés da cruz de Cristo em obediência a Deus por esta maravilhosa graça. Se coloque de pé, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero orar por você essa noite. Quero orar por você que não tem orado muito. Quero orar também por você que não tem orado nada. Quero orar por você que começa a orar, mas quando sente uma dor, abandona a oração e não persevera diante de Deus. E quero orar também por você que não tem sido um filho obediente do nosso Mestre. Pai, nos ensina a orar. Nos ajude a orar. Nós não queremos, Pai, tecermos palavras imprudentes na oração. Nós não queremos, Pai, sermos imprudentes na oração. Mas nós queremos, Pai, orar para a Tua glória. E nós queremos também, Pai, orar para sermos fortalecidos a viver a verdade e a vida que o Senhor tem para nós. Nos ajude nessa tarefa, Pai. Nos ajude nessa missão. Pai, nós queremos orar para carregarmos a nossa cruz. Pai, nós queremos aprender a orar, não apenas para pedir que o Senhor rasgue os céus e envie os seus poderosos anjos, mas nós queremos também, Pai, aprender a orar para que o Senhor nos ensine a negar a nós mesmos. Nós queremos aprender a orar, Pai. E o Senhor é o nosso modelo, o Senhor é o nosso Rei e o Senhor é o nosso Mestre. Aqui estamos nós, Senhor. Nos ajude, nos sustente e nos ensine, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.